Boa noite. É um prazer enorme estarmos reunidos novamente nesse primeiro domingo de 2021. Boa noite a você, meu amigo, minha amiga que me acompanha de casa, que está nos acompanhando através das nossas mídias sociais. Se você chegou até aqui, você é um vencedor. Se você está comigo até aqui no primeiro domingo de 2021, você venceu, porque 2020 ficou para trás. Esse ano complexo, esse ano cheio de incertezas, de temores, ele se encerrou, ele passou. E que Deus te abençoe para essa nova etapa. Mas nós sabemos que nesse novo ano que se inicia, algumas coisas continuam fora de lugar ainda. Nós sabemos que neste novo ano que se inicia, nem tudo está como deveria. Mas nós podemos começar a respirar. Nós temos visto aí as notícias cada vez mais próximas de uma vacinação global, se é que a gente pode falar assim. E nós temos visto que Deus tem nos ensinado a viver nesse novo mundo. Lá em março de ano passado, a gente se deparou com o final de um mundo, um final de uma realidade, e nós fomos jogados num grande monte de incertezas que foi a continuação de 2020. Nós não sabíamos se ao sairmos de casa para ir ao trabalho ou para ir fazer compra, se ficaríamos doentes, se algum dos nossos parentes iria ficar doente. Aqueles que ficaram doentes, alguns passaram por grandes problemas, por grandes aflições, e nós ficamos nessa... Será? Será que vai dar tudo certo? Será que vamos conseguir? Será? Inclusive eu cheguei a ouvir isso. Será que a igreja, não essa igreja específica, mas a igreja como um todo, vai conseguir resistir a esse tempo? Sim, vai, porque o dono da igreja é o Senhor. E é Ele que nos mantém de pé. Inclusive, Ele se manteve fiel durante todo esse tempo e foi nos dando capacidade para vivermos e para chegarmos até aqui. E nesse novo ano, em um novo mundo, com novos desafios, Deus colocou uma palavra no meu coração: santidade. Eu já até conversei com alguns sobre isso, inclusive esse será o tema da programação da juventude nesse ano, se Deus assim nos permitir. Nós vamos trabalhar ao longo desse ano santidade, começando a partir da segunda quinzena de fevereiro, indo até onde Deus quiser, ou até quando Deus quiser. E hoje à noite, eu queria conversar um pouquinho sobre esse tema, sobre santidade. Para aqueles que gostam de anotar, o título da mensagem é Santidade e Temor, uma vida diante de Deus. Por que santidade e temor? Porque um está intimamente ligado ao outro. Não há santidade se não houver temor do Senhor no meu coração. E não há temor do Senhor no meu coração se o resultado desse temor não for uma vida de santidade. Se a minha vida não é uma vida de santidade, ou se eu não busco viver em santidade, então eu não temo a Deus, eu não tenho temor de Deus comigo. E se eu tenho o temor de Deus comigo, consequentemente eu vou me esforçar para viver em obediência à sua palavra, em consequência disso, em santidade. Mas o que é santidade? A definição mais básica de santidade é que santo é tudo aquilo que é puro e separado para Deus. Santo é o que é puro e separado, é algo que foi pego, limpo e separado. Por isso, Paulo vai nos chamar de santos, ou vai chamar os irmãos das cartas aonde ele escreve das igrejas aonde ele escreve as suas cartas de santos.
aos santos de Éfeso, aos santos de Corinto, aos santos de Gálatas, porque foram pessoas que foram pegas, limpas e separadas para Deus. É isso que Cristo faz conosco. Então nós já temos 3 definições básicas de santidade. É algo intimamente ligado a temor e é algo que está puro e separado. Mas eu quero ir além disso com vocês nessa noite. E para ir além, eu te convido a ler comigo Êxodo 3, a partir do verso 1 até o verso 6. Eu queria muito que nós pudéssemos ler juntos. Vamos todos juntos? Moisés pastoreava, todo mundo junto, o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. 2. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. 3. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. 5. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Até aqui. Vamos falar com Deus? Pai, nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado porque nós acreditamos que o Senhor está presente aqui, em nós e através de nós nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor continue a falar nesta hora. Assim como o teu Espírito já tem falado à nossa igreja, já tem falado aos nossos corações. E nesta hora, que neste novo ano, nós possamos continuar a ouvir o teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto me chama muita atenção, Êxodo 3, de 1 a 6, porque é uma experiência muito incrível que Moisés teve. E a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é para o lugar que Moisés estava. Se nós voltarmos um pouco em Gênesis 2, a partir do verso 15, nós vamos ver que Moisés foge do Egito com medo de morrer, e ele vai embora, anda muito, até que ele chega num poço na terra de Midian. Quando ele chega nesse poço, ele então vê que algumas mulheres vão pegar água, e alguns homens começam a usar a violência para pegar a água primeiro que elas. Ele então defende essas mulheres, elas pegam água e chamam ele para ir à casa do pai delas, Jetro. Quando elas chegam em casa, elas contam para o pai o que aconteceu, ele chama Moisés para ficar vivendo com eles. Moisés fica ali, Moisés acaba se casando com uma das filhas de Jetro, e Moisés se torna um dos pastores do rebanho do seu sogro. E isso aconteceu e o tempo passou. Passaram-se vários e vários anos, Moisés pastoreando o rebanho do seu sogro. E ao pastorear, Moisés já passou por vários e vários lugares. Inclusive, eu me pergunto quantas vezes Moisés já havia passado por esse mesmo lugar sem se dar conta que estava no lugar santo. Quantas vezes Moisés já havia passado por ali como se fosse a coisa mais normal do mundo. E isso me chama a atenção para os locais que nós estaremos indo ao longo desse ano de 2021. O ano começou numa sexta-feira, que foi feriado, alguns trabalharam no sábado, outros não.
Hoje é domingo, amanhã é segunda e amanhã a maioria volta à rotina. Amanhã a maioria volta ao trabalho propriamente dito. Daqui uns dias, os mais novos voltam a estudar ou de casa ou presencial. Alguns vão viajar daqui a alguns dias. Mas os locais que vocês vão, por onde vocês vão passar ou por onde nós iremos passar, às vezes vão parecer lugares comuns demais. Às vezes lá no trabalho, parece um lugar muito comum, você já enjoou de ver esse lugar, de ver essas pessoas, e você já enjoou de ver a cara daquelas pessoas que convivem com você no seu trabalho, você nem gosta muito dos seus colegas de trabalho. Às vezes você já passou por vários e vários lugares achando que é a coisa mais comum da sua vida. E Moisés estava vivendo uma vida assim, super comum. Mas do meio de um lugar comum, Deus o chama. E eu acho isso muito interessante e muito propício para a gente começar o ano falando sobre isso, porque a santidade, segundo a Bíblia, ela começa assim, do meio de coisas comuns, do dia a dia. Deus nos chama para a santidade, não nos isolando em cima de um morro, não nos isolando em um mosteiro, em um monastério. Deus nos chama à santidade a partir de lugares comuns, de coisas do dia a dia. Deus nos chama a ser santos a partir de um local aonde eu estou. Seja esse local onde for. Na minha casa, Deus me chama a ser santo ali. Por mais comum que seja a minha casa, por mais que eu esteja acostumado com a minha casa, com os meus móveis, com os cômodos da minha casa, com os parentes que convivem comigo, Deus me chama para ser santo ali. Deus nos chama para andar com Ele a partir de lugares comuns. Porque santo é todo lugar aonde o Senhor está. E lá em Isaías 6:3, diz o quê? Abre para a gente, sabe, por favor. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Então a primeira lição para esse novo ano que se inicia, ou que já se iniciou, é essa: a terra inteira está cheia da glória do Senhor. Então todo lugar é santo. Santo não é apenas aqui dentro. Não adianta nada eu estar aqui em comunhão com os meus irmãos, se ao sair daqui eu passo a viver como um bicho. Eu perco a minha humanidade. Eu passo a destratar as pessoas, eu passo a ser violento, eu passo a ser arrogante. Mas aqui dentro eu sou um santo. Não é ser santo. É hipocrisia. Santidade, ela parte do princípio de que nós temos este encontro com Deus e temos esta noção que Moisés teve aqui, de que por mais comum que um lugar seja, ali é terra santa. Por mais comum que seja o meu trabalho, ali é terra santa. Deus está ali. Então a minha conduta ali deve ser pensada e repensada a partir da palavra de Deus. A partir de quem é Deus e não a partir do que eu quero. Por mais que eu ache que a minha família nem da igreja meus parentes não são nenhum parente da igreja, eu sou sozinho lá em casa da igreja. Deus está ali. E ali é terra santa. Porque toda a terra está cheia da glória do Senhor. Não é apenas aqui dentro. E se nós conseguirmos levar isso por esse ano de 2021, nós vamos começar a experienciar uma vida santa. Porque nós vamos começar a entender que por onde nós passarmos, Deus está ali conosco. Então tudo que eu faço ali, ou é um ato de adoração a Deus, ou um ato de rebeldia a Deus.
eu vou pensar 2 vezes antes de fazer. É uma consequência. E essa é a primeira lição. O lugar. Era um lugar comum. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. Algo muito comum. Não é nada especial. Ele estava pastoreando, ele falou, vamos lá, vamos levar para o pasto de lá. Quem lida com gado, com criação, sabe bem o que é isso. Olha assim e fala, o pasto de lá, do lado de lá, está mais verde que aqui. Vamos levar o gado para lá. Era isso que Moisés estava fazendo, algo muito comum, muito simples. E a segunda lição que a gente aprende ainda sobre lugar é que Deus, Ele não espera que eu construa uma nave espacial, algo muito complexo e difícil, para me chamar para uma vida santa. Ele me chama a partir daquilo que eu faço no dia a dia. A partir da louça que eu lavo dentro de casa. A partir do cabelo que eu corto lá na barbearia. A partir do serviço que eu faço, aonde eu faço. Mas o texto segue. O texto segue lá no verso 5. Me chama a atenção que Moisés se aproxima. Deus chama Moisés e Moisés se aproxima para ver. Então Deus fala com Moisés: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E eu acho isso muito belo, porque sandália nos pés, ou ter os pés cobertos, na antiguidade, era sinônimo de autoridade. Quem tinha mais autoridade, andava de sapato. Andava com os pés tapados. As pessoas com menos autoridade, ou com menos poder aquisitivo, andavam ou de sandália, ou descalço. Isso delimitava a hierarquia. Quem manda, quem obedece. E quando Moisés chega para se aproximar diante de Deus, Deus fala: opa, peraí, você pode vir, mas primeiro, abre mão desse orgulho. Abre mão dessa historinha aí de você achar que você aprendeu na corte de Faraó, que você cresceu tendo instrução mais do que os outros. Abre mão aí. Pera aí, Moisés. Você pode vir. Mas primeiro descubra os seus pés. Primeiro, seja humilde, porque não há santidade sem humildade. Primeiro, reconheça-se como criatura e deixe de pensar como criador. Primeiro, vou até ler alguns textos com vocês. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente façam o quê? Considerem os outros superiores a si mesmos. Ou seja, qual é o princípio aqui? É o mesmo de Moisés lá em Êxodo 3. A vida em santidade, ela implica uma vida de humildade. Da mesma forma como não há santidade sem temor a Deus, não há santidade sem humildade. Eu não consigo ser santo se eu olho para o outro de cima para baixo, me achando superior. Eu não consigo viver uma vida de santidade se eu acho que tudo meu é sempre melhor, que a minha vitória merece aplausos, mas a vitória do outro me faz fechar a cara. Eu não consigo uma vida santa se eu vivo assim. Por isso Deus fala com Moisés: descubra os seus pés, tire as sandálias dos pés, se aproxime em humildade. Jesus conta uma história parecida. 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles batia no peito e falava: Deus, muito obrigado, porque eu sou muito bom. Muito obrigado, porque eu não cometo pecado nenhum. Muito obrigado, porque eu sou melhor que os outros. E o outro não tinha coragem nem de levantar os olhos
ficava com a cabeça baixa, falando: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pobre e miserável pecador. Jesus fala que quando esses dois homens voltaram, apenas um voltou justificado diante de Deus para sua casa. Por quê? Pelo que diz Tiago 4:6. Abre para a gente, sabe? Mas Ele, Deus, nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É o princípio de tirar a sandália. E aqui eu queria fazer uma provocação para você nessa noite. Quando você chega nos lugares aonde você chega, como você chega nesses lugares? Não sei se deu para entender. Mas qual a sua postura diante das outras pessoas? Qual a sua postura diante das realidades dessa vida? Quando nós chegamos em determinados locais, em determinadas situações, diante de determinadas pessoas, como nós chegamos? A partir de um lugar de superioridade ou a partir de um lugar de humildade? A resposta a isso vai dizer se nós estamos num caminho de santidade ou não. Porque, como eu disse, não há santidade sem humildade. Por isso, Deus fala com Moisés para descobrir os pés. Em uma postura de humildade: Moisés, reconheça que a autoridade aqui sou eu. Ano passado, com tantas incertezas, nos estudos de PGM nós fizemos o estudo de Salmos, e quem acompanhou viu que nós vemos que uma das maiores certezas do salmista era que Deus era soberano. Deus era Senhor. Quem vence as batalhas? Deus. Quem peleja por nós? Deus. Quem nos mantém de pé? Deus. Não sou eu. A minha força não vale nada. O salmista chega a falar que algumas pessoas confiam em carros, outras em cavalos, dando a entender que algumas pessoas confiam em objetos de guerra, em posses financeiras, mas essas pessoas se curvam e caem. Mas nós, que confiamos no Senhor, nos levantamos e permanecemos de pé. E o salmista fala isso porque quem nos levanta e nos mantém de pé é o Senhor. E é essa postura que Deus está chamando Moisés para ter. Tire as sandálias, descubra os seus pés, seja humilde. E uma terceira coisa que me chama a atenção nesse texto, uma terceira realidade que me chama a atenção nesse texto, é a sarça. E eu acho muito lindo. Para mim é um dos textos mais belos da Bíblia, por N motivos. E a Bíblia diz que a sarça queimava, mas ela não se consumia. É mais ou menos como se nós incendiássemos esse arranjo, ele começasse a pegar fogo, mas nada acontecesse com ele. A sarça queimava, mas não se consumia. E foi isso que atraiu a atenção de Moisés. Moisés não foi atraído porque viu alguma coisa pegando fogo. Ele vivia no deserto. Ele estava acostumado a ver as coisas pegando fogo. Era um lugar muito seco, de extremo calor. O que atraiu a atenção de Moisés era que a sarça queimava, mas não se consumia. E aonde que eu quero chegar repetindo isso? A presença de Deus, a santidade de Deus é algo que nos envolve, é algo que nos toma, é algo que nos incendeia, mas que não nos consome. Nós não somos consumidos, nós não somos destruídos, nós não somos desfalecidos pela presença de Deus. Tem um texto lá em Hebreus 12, versos 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. 29.
pois o nosso Deus é fogo consumidor. E uma vez eu, lendo um livro do pastor e teólogo já falecido Eugene Peterson, eu vi uma representação dele sobre isso, que eu achei sensacional. Ele diz que Deus é fogo consumidor, porque assim como o fogo, Deus consome até o mais íntimo de tudo aquilo que ele toca. Deus, ele transforma o todo, não apenas a aparência. Não é só o exterior que muda, é o todo. E esse fogo, ele incendeia de uma forma que faz como a sarça. É tomada, mas não é destruída, não é debilitada. Isso é muito lindo para pensarmos a nossa vida com Deus. Diante de tantas coisas que nos tomam e que nos destroem, diante de tantas sociedades que podemos fazer, que num primeiro momento podem ser até muito boas, mas que no decorrer do tempo vão acabar conosco, a presença de Deus em nossa vida é algo que vai nos dar condições para, no calor do deserto, suportar o fogo. Não sei se deu para entender a analogia. É algo que vai nos tomar, nos transformar e nos sustentar. Porque a santidade de Deus faz isso conosco. Nós somos tomados, nós somos surpreendidos e nós somos sustentados pela presença de Deus em nossa vida. Por isso que quando nós olhamos para trás, nós vemos um ano difícil como foi 2020, e nós olhamos com gratidão a Deus. Por isso que nós olhamos para trás, na nossa história de vida, e nós vemos tantas lutas que nós já passamos, e nós podemos falar, em todas Deus foi fiel. Estamos aqui. Estamos de pé. Deus nos conduziu. Deus conduziu a minha casa, conduziu a minha família, conduziu a minha história. Deus nos trouxe até aqui. Porque a presença de Deus em nossa vida nos sustenta, nos transforma e nos sustenta. Mas santidade, embora tenha essa vantagem, tem algo que requer de nós, ou requer algo de nós, que é o temor. E a quarta coisa que me chama a atenção nesse texto é o próprio Moisés. Por dois motivos. O primeiro é quando Deus chama o nome de Moisés. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E isso me chama muita atenção, qual postura nós temos diante de Deus. Como nós chegamos diante de Deus? Será que nós chegamos diante de Deus para fazer valer a nossa vontade? Será que quando estamos diante de Deus, nós estamos levando os nossos desejos? Pai, faz isso. Pai, faz aquilo. Pai, eu quero casar. Pai, eu quero trocar de carro. Eu quero arrumar um emprego. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. E quando Deus não atende, nós nos frustramos. Eu ouvi até uma vez algumas pessoas falando que estavam de mal com Deus. Não, eu estou de mal com Deus, estou brigado com Deus. Porque eu fiz um propósito, eu jejuei, eu fiz e aconteci, como se jejum fosse moeda de troca. Eu fiz e aconteci e Deus não obedeceu. Como que Moisés chega diante de Deus? Eis-me aqui. Ou em português claro, pois não, Senhor. Porque quem serve a quem? Nós servimos a Deus ou Deus nos serve? Somos nós que servimos ao Senhor. E quando nós entendemos que somos servos do Senhor, nós chegamos diante dele em humildade. Nós chegamos diante dele
sabendo que Ele é o eu sou. Eu não sou nada. Eu estou aqui para obedecer. Eu estou aqui para aprender com o Senhor, para servir ao Senhor. Eu estou aqui como servo do Senhor. E santidade implica ter esse coração de servo, essa atitude servil para com Deus. Tendo isso em mente, sempre que Deus nos chama, Charles, não é? Charles sou eu. O que foi? Quer falar comigo? Não, eis-me aqui. Como um servo. O que o Senhor quer? Eu estou aqui. Prontamente para servi-lo. E a segunda coisa que me chama a atenção na atitude de Moisés é o verso 6. Deus se apresenta a Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E me chama a atenção isso porque Isaías, lá em Isaías 6, quando ele vê o Senhor, qual é a reação de Isaías? Ai de mim, que sou pobre e pecador, eu vou morrer, porque eu vi ao Senhor. Essa reação de espanto, essa reação de quase medo, isso é temor. Temor é ter essa compreensão de que eu não sou nada, eu sou apenas um servo, mas que o ser que criou todas as coisas, que ao som da sua voz, ele faz a existência existir, esse ser se revela a mim e me chama pelo nome. E a menos que eu consiga entender quem esse ser é, eu vou ter a reação de Moisés, eu vou ficar com medo. Porque se eu não entender, eu vou tratar como qualquer um, como qualquer coisa. E aliás, é isso que a maioria das pessoas tem feito hoje. Tratam Deus como se ele fosse qualquer coisa. Como se fosse a coisa mais banal do mundo. Ah, não, eu tenho fé. Eu me drogo, mas eu tenho fé. Ah, não, eu tenho 4 amantes, mas eu tenho fé. Ah, não, eu sonego imposto, mas eu tenho fé. Ah, não, eu faço um monte de coisa errada, mas eu tenho fé. Deus é meu Senhor. Como se Deus fosse qualquer coisa. Porque se eu entendo que quem Deus é, que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que Ele está ali diante de mim, contemplando tudo que eu estou falando, que eu estou fazendo, a reação natural é essa de Moisés, é a de Isaías. Ai de mim. Não, eu não quero nem olhar. Porque um sopro dele me desmonta. Eu viro pó. Um piscar de olhos de Deus acaba comigo. Eu seco e murcho. Então esse ser requer de mim toda a atenção, todo o carinho, toda a devoção, porque isso é temor. Mas isso não é algo ruim, não é por medo, porque o temor não é medo. Temor é reconhecer os nossos limites e a grandeza de Deus. Temor é como se você fosse num safari e você ficasse cara a cara com um leão. E você sabe que em uma patada o leão arranca a sua cabeça. Você não vai brincar com o leão, porque você vai ter temor, não é medo, é respeito. Essa ideia de que existe um ser que é mais do que eu. Existe um ser que pode infinitamente mais do que eu. Existe um ser que é muito melhor do que eu. Então, diante desse ser, eu preciso ter esse respeito, ter esse cuidado de tratar com respeito, de respeitar, de obedecer.
Só que esse ser está na terra toda. A presença desse ser está em todo lugar. A presença desse ser está na minha casa. Está no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, está por onde eu for. Então, é uma ideia de o tempo todo eu respeito a Deus. Só que não é algo pesado de se fazer. E para encerrar, eu quero encerrar com isso. Não é algo pesado. O temor de Deus não é um peso, não é um fardo que a gente carrega. O temor de Deus é algo gostoso. Porque é um respeito, não porque eu tenho medo dele me destruir, mas porque eu sei que ele me mantém na palma da mão dele. E que a minha vida está aqui. É um temor, não com medo, com pavor, de meu Deus, Deus vai me castigar, Deus vai lançar um raio na minha cabeça e vai me punir. Não é isso, isso não é temor, isso é medo. É um respeito, porque eu sei que se eu acordei bem hoje, eu só acordei porque Deus quis assim. É um temor, um respeito, uma sensação de que Ele é meu Pai e que Ele está cuidando de mim. Por isso eu o respeito. Hoje, antes de vir para cá, eu dei um abraço no meu pai, eu estava em São Fidélis, e eu percebi hoje que eu estou mais alto do que o meu pai. Mas uma palavra dele eu abaixo a cabeça. Se ele falar, está falado. Por quê? Porque eu tenho medo dele? Não, porque eu tenho respeito. Porque eu sei que ele cuida de mim sempre que eu preciso. O que eu precisar, ele está pronto a cuidar de mim. Ainda hoje. Ele é meu pai. Então eu o respeito. E temor a Deus é essa mesma ideia, esse mesmo princípio. Eu não tenho medo de Deus lançar um raio na minha cabeça, mas eu respeito a Deus porque eu sei que eu só estou em pé aqui porque Deus tem cuidado de mim. Porque Deus tem sido muito bom para comigo. E por ser tão bom assim, Deus merece o meu respeito. Se alguém merece o nosso respeito é Deus. E quando eu vivo dessa forma, eu consigo alcançar a santidade. Porque não há santidade sem esse caminho. A santidade é um processo. E é um processo de um Deus que se fez carne. De um Deus que é tão poderoso que o som da voz dele pode fazer com que tudo isso aqui acabe, de repente. Mas que escolheu se revelar a mim. Escolheu se revelar a você. E ao escolher se revelar a você, Ele escolhe te ensinar, me ensinar, nos ensinar um caminho de vida. Uma forma como nós podemos viver de verdade. Livre das amarras desse mundo, livre das amarras do pecado, livre da morte. Porque Cristo nos livra da morte. E o caminho para isso é a santidade. Inclusive, o autor aos Hebreus transforma em condição. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá os. E nesse ano de 2021, a minha oração é essa: que nós possamos viver em santidade, que nós possamos entender que todo lugar aonde nós estamos é terra santa. Santo não é isso aqui, embora seja também quando estamos reunidos, adorando, louvando o nome do Senhor. Mas isso aqui por si só não é santo. Santo é onde você estiver a partir de amanhã. Aonde você botar o seu pé, a presença de Deus está ali com você. Por isso é um lugar santo. O que você fizer, Deus te chama para a santidade a partir disso. Que você viva, que nós possamos viver um ano de humildade, com pés descobertos.
que nós possamos nos relacionar uns com os outros a partir da humildade. Que ao nos encontrarmos, jamais seja para contar vantagem, mas sempre para compartilhar o amor e a vida de Deus. E de coração, que você possa ouvir a voz de Deus te chamando para a santidade de coisas comuns. E que essa santidade te envolva, te transforme até o mais íntimo do seu ser e te sustente, para que nada, nem a morte, possa te destruir. Amém? Eu queria, para fechar, para finalizar, eu queria chamar um grande amigo meu aqui, Pastor Alonso, para fazer a oração final. Hoje de manhã a gente estudou a lição, agora à noite ele está aqui para orar pela gente. Nós vamos orar ao Senhor e que possamos viver essa santidade em nossa vida, em nosso dia a dia, todos os momentos da vida da gente. Vamos ficar em pé, irmãos, por gentileza, para orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos, ó Deus, aqui nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, por usar na tua instrumentalidade o nosso irmão Charles, ó Deus, que trouxe essa palavra tão abençoada para os nossos corações. Ó Deus, e que esta palavra seja em nossa vida muito mais, ó Deus, do que meras palavras, mas que produza de verdade, ó Deus, vida em nosso coração. Que amanhã, ó Deus, quando estivermos em nossas atividades, possamos lembrar dessas palavras, que nas nossas atitudes, ó Deus, tenhamos o temor do Senhor, ó Deus, e que possamos viver isso por todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, pelos louvores aqui apresentados, e agora, ó Deus, quando já estamos caminhando para irmos para a nossa casa, guarda-nos, ó Deus, em teu nome, e que possamos, ó Deus, voltar para os nossos lares bem em paz e termos uma boa noite de sono. Abençoe a nossa vida, ó Deus, perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.